Pronto. Maravilha, pessoal. A gente está no, tô chamando de temporada 1, episódio 2 do Café Sem Compromisso. Nós tivemos dois no ano passado e agora renovamos até o fim do ano. Aqui eu sou o João Martins, Developer Advocate. Estou aqui com o Silvio, que também é Developer Advocate, e o Augusto, que está com a gente hoje. A ideia é a gente ter um bate-papo mais informal, falar sobre Forge. Mesmo que vocês não conheçam a plataforma, esse é o local para isso. Se você estiver utilizando, fala sobre o que você está fazendo. Se você tiver alguma dúvida para tirar, fala com a gente, que a gente tira a sua dúvida. Ou então eu levo para o meu time e chego no próximo café, ou então uma outra discussão por e-mail. Enfim, a ideia é a gente trocar, a gente conversar bastante, falar sobre Forge, desenvolvimento e as soluções também. Beleza? Chegou o Rafael Almeida. Acho que eu estava falando com ele hoje mais cedo. Dessa vez a gente tem aqui o Daniel e a Bruna já. Vou começar contigo, Daniel. E aí, cara? E aí? Eu acho, eu já vi seu nome, não sei se foi no LinkedIn ou se foi em algum treinamento. Eu fiz um Tech and Tracks com você. Ah, tá, do ano passado, né? Oi. Ah, beleza. A gente está planejando um para esse ano, mais voltado para acompanhamento de avanço da construção. Ah, entendi. Provavelmente mais para o meio do ano, depois de uma pesquisa. Então, Ah, fica legal. ligado aí que a gente vai, assim que a gente tiver as datas certas, a gente deve publicar por aqui. Foi muito bom. Abriu muitas portas essa série porque você ensina tudo, né? Como fazer tudo aquele passo a passo, assim. Então destrava muito para quem tá começando, né? Então foi ótimo É, legal. ter A participado. gente tem o tutorial básico, né? E vai até mudar o tutorial, a gente está atualizando, né? Porque ele já tem alguns anos. E aí vai trazer para as versões atuais, tanto de .NET para Node. E aí a tendência é ter essas novas versões em meados desse ano já. Então, Ah, legal. vai ter um novo conteúdo e vamos trazer isso em português também. Maravilha. Beleza? Tem usado mais alguma coisa além do tutorial? Não, minha última experiência foi por ali, ainda brinquei mais um pouco, fiz mais algumas coisas, mas não fui muito além, né? A ideia aqui hoje era mais tirar algumas dúvidas, né? Ver também o que o pessoal está fazendo. E eu tô junto com a Bruna e junto com o Rafael Almeida, a gente trabalha todo mundo junto. Ah, Então, vocês são mesmo, né? nós trabalhamos todos juntos, então eu vou deixar para eles falarem também agora mais um pouquinho. Ih, vai lá. Valeu. Chamou a responsa pra você, Bruna. Fala aí. Não, é isso. Eu não conheço Forge assim muito bem, muito a fundo, mas estou na equipe deles também, a gente de desenvolvedor BIM. Então é uma coisa que me interessa e quero muito aprender mais e estamos aí. Maravilha. Rafael, tudo bem? Beleza. Tudo bom, João? Prazer pessoal, Silvio Augusto. Bom, Daniel e Bruna eu já conheço, então nós conversamos diariamente aqui. Eu sou gerente de desenvolvimento BIM na Instacasa. E a Instacasa é uma empresa que, enfim, trabalha com projetos de arquitetura. O Daniel deve ter falado um pouquinho aí. Não falei nada, então. Não falou nada? Não, pode falar tudo aí. Falando rapidinho, a gente trabalha com projetos de arquitetura, mas a gente está tentando, na verdade, tornar o trabalho do arquiteto mais acessível por meio de escalabilidade, de automação, né? Enfim, adotando tecnologia mesmo para que o arquiteto possa focar no que interessa, que é o desenvolvimento do projeto em si, e tentar fazer o máximo possível por meio de aplicativos que suportam a gente, né? Pode ser o Forge, ou a gente tem algumas rotininhas que já foram desenvolvidas no Dynamo, o Daniel está ajudando a gente com C Sharp, dentro da API mesmo. Enfim, a gente tem um objetivo grande, que é baratear e tornar o projeto mais acessível, e a gente não vê outro caminho se não for por meio de tecnologia. Eu também não trabalho com o Forge, eu conheço muito pouco dele, já estudei, mas conheço pouco dele, mas a gente entende o potencial dele para isso que a gente está caminhando, e principalmente inputs do cliente serem mais claros, né, ter uma maior interação enfim, uma plataforma que nos permita uma comunicação melhor e uma visualização melhor dessas coisas, e até
obviamente, incorporar essas mudanças do cliente e tudo mais de uma forma que haja uma atuação mais direta, né? Hoje, o desenvolvimento de projeto é muito indireto, vamos dizer assim, né? A gente recebe um input do cliente, a gente vai para a plataforma, vê, depois traz de volta o cliente interagindo ao mesmo tempo, enfim, é outra realidade. A gente está buscando algumas coisas aí. E é isso. E o Rapner é um dos fundadores aí desta casa. E aí, ó, pô, evento exclusivo hoje. Tipo, se soubesse, cara. Fica... Aí, Alexandre, se quiser falar um pouquinho, explique ele rapidamente. Prazer, entrei um pouquinho depois, acho que o Rafa estava explicando sobre essa casa, né? Na verdade, eu e o Augusto, a gente já se conhece, né? O Augusto, eu vi um pitch meu 1 ano atrás, mais ou menos, né? Do que a gente estava explicando, que a gente estava desenvolvendo nesta casa, né? Ocasião quando a gente aderiu ao ADN, né? E a gente, desde então, está trabalhando em desenvolver, assim, soluções para tentar viabilizar essa solução de projeto residencial baixo custo, que o Rafa está explicando, né? Aí no começo estava muito ainda dividido, se a gente ia trabalhar com Forge, se ia tentar alguma estratégia mais offline baseada em plugins, um misto das duas coisas, né? E aí o que a gente avançou mais foi em criar assim, soluções para acelerar a nossa produção dos projetos, né? Com base em plugins que automatizam uma série de coisas, né? No entanto, a gente tem visto uma demanda grande assim dos nossos clientes de customizar coisas, né? Então, não sei se o quanto o Rafa explicou do que tem no meio, né? Mas basicamente o que a gente tem um acervo muito grande de projetos feitos com de residência feitos com uma metodologia de ter bastante uniformidade entre esses projetos, né? E uma plataforma na qual a pessoa que está comprando um terreno, ela consegue escolher um projeto que se adequa ao lote dela, né? Isso envolve uma análise de dados que a gente tem dos projetos, batendo com dados que a gente tem dos lotes, né? Que aí meio que determina um universo de projetos que a pessoa pode escolher. E aí, quando ela escolhe um projeto, a gente vai para uma produção que também tem que ser na medida do possível, mais acelerado, né? Para isso a gente está trabalhando com automação. No entanto, a gente vê que tem muito interesse assim, dos clientes em customizar o projeto, né? Que é dentro de algumas opções que assim, você quer que junta a sala com a cozinha, né? Aquela situação típica. Conceito aberto agora chama. O conceito aberto, né? Cozinha americana, né? Esse tipo de coisa, né? Ou trocar um material aqui e ali, né? E aí a gente está começando a cogitar usar o Forge, né? Que envolveria a gente meio que passar a nossa biblioteca de projetos que hoje está local para a nuvem da Autodesk e, de alguma maneira, viabilizar um visualizador de projetos que a pessoa possa customizar uma coisa ou outra. A gente quer entender um pouco assim o que seria possível fazer com o Forge, na verdade, né? A gente entende que tem um custo de armazenamento por projeto, com os créditos. Eu cheguei a conversar sobre isso com o Augusto lá atrás, né? No entanto, como a gente não sabe qual a quantidade de acessos que a gente vai ter de pessoas customizando coisas, né? Para a gente fica um pouco difícil lidar com o custo de processamento. Entender o que na verdade precisa de processamento e o que é estático e não precisa dentro do Forge, né? Porque assim, muito diferente de uma empresa de ponta que eu tenho poucos projetos muito complexos e poucas pessoas acessando, que são poucos stakeholders. Eu tenho o contrário, eu tenho muitos projetos e muitas pessoas de baixo nível acessando vários projetos, né? Então, eu não sei muito, queria entender um pouco assim a feasibility disso, né? De fazer isso via Forge. Eu estava até olhando o e-mail aqui, você mandou uma mensagem, a gente conversou faz um ano mesmo, né? Agora tá. Eu olhei aqui faz exatamente um ano, foi 19 de março do ano passado. Tipo aniversário, né? E a hora que falou o nome Insta Casa, eu falei, não, esse nome eu já ouvi esse nome, onde é que vê esse nome? Eu comecei a olhar aqui, eu falei, mas não são essas pessoas, tem outro nome aqui na minha lista, Alexandre. Tá. Aí entrou o Alexandre atrasado. Então, a gente foi formando essa equipe que está
que está trabalhando no desenvolvimento dessas soluções, né? Tem mais gente, na verdade, né? Mas essa aqui é a equipe mais diretamente envolvida no BIM, o Rafa que está aqui, está encabeçando, né? Mas a Bruno e o Daniel também estão nesse projeto. Pelo que eu entendi aqui, a gente tem duas verticais para conversar, né? A gente vai ter que escolher uma só, porque nós temos 15 minutos nessa nossa conversa. Uma é como é que começa no Forge, né? Acho que esse é um assunto que vocês querem saber, e outra é discutir sobre preço. Eu ia sugerir que a gente começasse pela como começar no Forge, porque a conversa de preços a gente tem que entender um pouquinho melhor o modelo, tem que conversar um pouco sobre algumas alternativas, e a gente marca uma conversa offline, né? A gente conversa com vocês e tenta nos detalhes de entender qual é o modelo de negócios. Esse aqui é um evento aberto, né? Então o João está gravando, isso aqui vai para a web. Tá bom. Então acho que melhor a gente falar de preços num evento que esteja mais limitado no assunto. E para falar de começar por Forge, né? É um assunto mais genérico, né? Serve para vocês e serve para qualquer empresa que quer começar com Forge. Então, acho que, João, o que você acha de mostrar os passos iniciais aí e Perfeito. falar um pouco do que a gente tem? E aproveito e mostro também como eles podem entrar em contato com a gente para uma conversa mais específica. Compartilhando aqui, tá vendo a minha tela? Vamos sim. A gente tem esse tutorial que eu falei no começo da minha conversa com o Daniel, inclusive, já tem alguns anos, está passando por uma reformulação. Nesse tutorial, ele vai te guiar para a construção de 4 aplicativos, 4 soluções bem simples que vão te dar uma ideia geral da plataforma Forge. Primeiro, a gente tem esse Viewer Models, que é para mostrar todo o processo de upload de arquivos, como funciona o armazenamento, tradução, para posterior visualização do seu modelo no navegador. Isso tudo gerenciado pelo seu aplicativo Forge independente. A gente tem também esse segundo tutorial fazendo o mesmo processo, mas agora conectando com um ambiente comum de dados, com uma das nossas soluções na nuvem. E aí pode ser o BIM 360 ou então a Construction Cloud, o Autodesk Docs, por exemplo. Em seguida, um fluxo que você falou, que é interessante, é como você faz essa modificação dos seus modelos na nuvem. O usuário vai visualizar possíveis modificações, possíveis soluções para o modelo dele, para a implementação dele, e na hora de gerar o projeto, de começar o seu projeto, ele precisa dessa solução escolhida. Então, o Design Automation, a gente tem uma API chamada Design Automation, que o serviço é como se fosse uma máquina virtual, rodando um dos nossos softwares padrão. A gente tem a possibilidade de utilizar o Inventor, AutoCAD, incluindo o Civil 3D, 3ds Max ou o Revit, que eu acredito que é mais pertinente para você, com instruções específicas. Por exemplo, insere essas famílias nesse projeto, altera esses parâmetros dessas famílias específicas, gerando um arquivo final. Você pode usar também para obter só os dados em formato JSON ou qualquer outra função disponível na API do produto que você estiver utilizando. E por fim, a gente tem outros dois tutoriais que vão tirar proveito dos primeiros exemplos que eu falei para visualizar os seus modelos. Primeiro, para você criar uma extensão. Deixa eu ver onde está essa visualização aqui. Eu acho que está no Dock Panel. Vou pular para o segundo. Esse exemplo, deixa eu usar o Viewer Models como exemplo. Esse exemplo, ele vai criar uma extensão. E o que é uma extensão? Quando a gente utiliza o Viewer para renderizar o modelo no navegador, ele vem com alguns botões por padrão. Botão para você realizar uma medida a partir do modelo, para você explodir o modelo, para você visualizar as propriedades desse modelo. Você pode criar um botão com uma funcionalidade específica que é pertinente para o seu fluxo. Uma funcionalidade de obter todos os elementos visíveis na vista, por exemplo. Ou então transformar um elemento para mudar a posição de alguma alvenaria, mudar a posição de um piso. Tudo isso é possível por meio de uma extensão. E por fim, o tutorial de dashboards. Esse tutorial de dashboards vai pegar um primeiro exemplo que a gente fez e adicionar um gráfico com as informações do nosso modelo, com as informações que são as propriedades de cada um dos nossos objetos dos nossos modelos.
E o que é interessante também, eu falei que a gente está revisitando esse modelo, que a gente está atualizando esses tutoriais. E a gente vai ter um bootcamp para o final de abril. E o que é esse bootcamp? A ideia é a seguinte, vai ter, sempre em cada um desses horários, vai ter um Developer Advocate alocado para fazer esse passo a passo junto com vocês. E aí a gente vai ter intervalo para fazer esse tutorial, intervalo para vocês tirarem dúvidas sobre o tutorial ou então fazerem alguma pergunta. É possível eu implementar o meu fluxo a partir desse tutorial? É possível eu fazer, por exemplo, a visualização de modelos agregados em mesmo visualizador? Isso que é bem interessante, a gente vai construir todos esses tutoriais em conjunto com vocês, em tempo real, beleza? O detalhe desse tutorial, desse bootcamp específico, é que ele é em inglês, então, mas como todo mundo aqui pelo menos entusiasta ou desenvolvedor, não é nenhuma dificuldade normalmente. Então, eu recomendo bastante vocês fazerem esse tutorial e a gente provavelmente vai ter um em português mais pro meio do ano, com outro foco diferente desses eventos, baseado na pesquisa que eu fiz. Beleza? Sobre o que o Silvio estava falando, da conversa mais direcionada, se a gente ver aqui, ó, em todos os eventos, a gente tem uma seção chamada The Doctor is In. E aí você pode selecionar um horário, e a gente tem intervalos de 30 minutos semanalmente, distribuídos de acordo com a semana, para vocês falarem com a gente sobre o seu projeto, sobre o seu fluxo. Se você quiser tirar dúvidas sobre uma implementação, dúvidas de negócio, sobre precificação, seu modelo de negócio, da sua solução, é só escolher um de nós para entrar em contato. Eu só falo para prestar bastante atenção no fuso horário e na especialidade de cada um dos advocates, beleza? Por exemplo, aqui a gente tem o Silvio no Brasil, junto comigo, no nosso mesmo fuso horário, que é bem legal para a gente, e o Silvio mais para uma questão de negócios, ou eu se for uma dúvida mais técnica, beleza? Ou se quiser falar com os dois também, a gente estiver disponível, marca com um e um chama o outro, se for necessário. Beleza, pessoal? Então fica como recomendação cadastrar nesse bootcamp. Acho que isso é um bom começo, né? A gente tem outras ferramentas, tem o acelerador, tem algumas coisas que vão ajudar mais, mas acho que o ponto inicial é começar, né? Depois que vocês começarem a pegar um pouquinho de tração, o acelerador pode ajudar, o acelerador vai dar uma semana de suporte intensivo. A ideia é que a gente siga o desenvolvimento durante essa semana. Então vai ter o João e todo o time dele, toda a banda, né? E tem o pessoal do mundo inteiro para ajudar. Vocês podem desenvolver 24 horas por dia se quiserem, não tem problema, tem alguém acordado para fazer. Se vocês quiserem desenvolver às 3 da manhã, alguém vai estar acordado para responder a dúvida. Isso acontece mesmo, né? Tem gente que desenvolve mesmo. E vai ter alguém disponível para responder, né? Não vai ser o João. A gente deixa ele dormir das 3 até as 4, mas fora desse período... Insônia, né? Mas tem gente na China, tem gente na Índia que pode ajudar a resolver o problema, né? E se o problema for muito específico, o que acontece várias vezes, né? As pessoas vão desenvolvendo, as empresas vão desenvolvendo, e o problema vai ficando cada vez mais específico, cada vez mais preciso. A gente tem especialistas para cada uma das áreas. Cada um dos especialistas tem algumas áreas de expertise, e dúvidas que o João vai responder, tem dúvidas que o Michael vai responder, porque é a área de expertise dele. Então a gente tem, durante o acelerador, todos esses profissionais ficam disponíveis para atender vocês. Então, é um próximo passo muito legal, né? Então, faz o treinamento, participa do bootcamp, monta um projetinho, e o projetinho pode ser tão simples como eu quero aprender como é que eu faço a modificação de um elemento no Revit, ou até tão complicado como eu quero saber como é que eu modifico a cor, ponho no site e tal, do jeito que vocês quiserem, né? Tem que ser um projeto que faça sentido, que tenha um caminho para frente, mas pode ser um projeto de aprendizado ou pode ser um projeto final. A gente tem exemplos, né, de empresas que já participaram de 11 ou 12 aceleradores. E o produto que eles estão fazendo é uma coisa inacreditável, né? Cada vez que cada acelerador, a gente fica surpreso com as ideias e com o progresso que esses caras têm durante esse acelerador. Cada mês, eles põem um tijolinho a mais, né?
e a coisa parece que não tem fim e cada vez fica mais interessante. Certo? Beleza. O exemplo que vocês querem é bastante parecido com o que a gente tem categorizado como configurador. É bem legal. Eu queria até saber de vocês, até onde vocês podem falar, qual é o input, qual é o output, qual é o que vocês entregam a partir da análise e com as soluções que vocês têm. Vocês falaram de alguns scripts, algumas automações. Seria geometria básica para implantação? Na verdade, como é que eu vou explicar isso, né? A gente partiu de uma hipótese que, em vez de pensar numa automação de criação de projetos com base em inputs, né, trabalhar com uma biblioteca de projetos feitos por arquitetos, porque aí a gente consegue ter uma inteligência realmente de ter uma sensibilidade humana para verificar proporções, materiais, realmente um projeto feito por um humano. E aí, tendo informação suficiente sobre um universo de projetos, na verdade, tem uma inteligência que ela avalia e vê se o projeto serve ou não, né? Eu não mudo o projeto, né? Então, não é que eu realmente estou falando de arquitetura generativa, né? O que a gente está fazendo seria mais uma análise de fit de projeto versus terrenos, né? Então a gente tem um pouquinho de automação que foi criada para no momento a gente está, inclusive tem uma parte do nosso server que ela não está em BIM, em Revit, ela foi feita no CAD, modelada em outros softwares 3D, e o que a gente está precisando é fazer uma aceleração dessa conversão dos projetos, que é o que a gente está fazendo as nossas primeiras soluções de plugins para isso, né? De pegar um desenho não BIM e transformar em BIM segundo uma série de diretrizes, né? Mas aí, uma vez que a gente tem esse acervo BIM, que com isso a gente vai ter muito mais dados dos projetos, para inclusive fazer outras operações, a gente queria ver que tipo de interação a gente consegue criar entre um usuário leigo que quer entrar e navegar no projeto, né? Em termos de imersividade, e em termos de ele poder realmente um configurador, né? Acho que é a palavra certa que vocês usaram, tipo, a pessoa fazer escolhas, né? Isso aí eu imagino que envolve mexer com materiais, com dimensionamento de um outro elemento, com ocludar uma coisa e aparecer outra no lugar, né? Na verdade, a gente queria entender assim, um pouco não tanto por onde começar o Forge, porque realmente a gente já tinha dado uma boa fuçada aí nos tutoriais, então, mas entender um pouco mais onde a gente conseguiria chegar com o Forge, né? Tipo, em termos de experiência, né? A gente viu os vídeos de vocês, né? Por exemplo, eu queria entender um pouco que tipo de visualização dá para ter, se a gente consegue ter... Desculpa, mudou aqui a aba. Que tipo de visualização a gente conseguiria ter, por exemplo, né? Se é uma visualização, ele consegue trabalhar com simulação de luz, né? Pelo que a gente viu, só tem luz ambiente, né? Não sei se tem o sol, tem esse tipo de recurso visual, não? Entendi. Isso é bem recorrente. O viewer, que é o que vai renderizar o seu modelo navegador, ele tem como base o 3JS, uma revisão específica. E a partir daí, a gente tem a possibilidade de você exportar esse modelo diretamente com a Model Derivative a partir do formato OBJ, ou então com outra ferramenta não oficial para converter para o formato GLTF. E a partir daí você pode gerar para o formato GLB e você pode integrar esse modelo que originalmente foi produzido com o Revit, por exemplo, em um viewer na versão mais recente. Você pode integrar com um outro renderizador, você pode levar para a realidade aumentada, tudo isso é possível. A gente tem uma versão específica, com métodos específicos dentro do viewer, mas se você quiser, você pode exportar esse modelo para utilizar com o seu visualizador 100% customizado. Tudo isso é possível. E a gente já viu algumas aplicações também misturando o Revit com o 3D Max, né? Não sei exatamente se é possível fazer na sua aplicação, mas a gente já viu algumas aplicações que você consegue misturar as duas coisas. Então, eventualmente, a gente pode chegar numa conclusão de que
eu tenho um modelo Viewer, eu exporto para o 3ds Max, né? E eu posso ter uma visualização melhor. É coisa de se trabalhar e de se pensar, né? Dá para explorar bastante coisa nessa direção. Estaria usando dois engines, dois design automation, mas a gente pode pensar, né? Não sei como que a gente vai progredir o fluxo. Mas eu já vi algumas aplicações nessa, certo, Augusto? Já tem alguém que... Eu lembro de ter visto uma aplicação de uma loja que era um negócio bem legal. Desculpa, eu não escutei, Augusto. Sim, é bem comum ter esse tipo de acompanhamento de fluxo, acompanhamento de andamento. Vocês têm algum case assim que seja público que a gente possa olhar para ter como benchmark, assim, de onde daria para... Acho que a gente pode mostrar alguns exemplos disso, né, João? Talvez. Acho não case, mas exemplos. Os cases são mais, acho que não nessa área. Mesmo que seja em outra área, não sei se mesmo em design de objeto, né? Aí a gente extrapola para a arquitetura, né? Eu vi isso mais nos aceleradores. Eu vi mais isso no acelerador, mas eu não lembro se a gente tem algum utilizando um render externo. Se lembra de eu já vi, mas não sei onde está. Agora, deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa aqui. Eu compartilhei o link das histórias de sucesso que a gente tem no site. Tá. Eu acho que a gente vai ter que marcar outra conversa para a gente entender com detalhe o que você quer. A gente vai entender o que você precisa, então a gente vai buscar alguns exemplos, né? Tem algumas coisas que a gente sabe onde está, mas não está na mão, né? Então a gente acha e marca com você. Acho que o João passou para você, mostrou para você o link de agendamento. É legal a gente marcar uma conversa mais profunda, uma ou mais, né? Então a gente pode ajudar vocês nesse caminho aí e entender qual é o fluxo que faz sentido, né? Revit, AutoCAD, 3D Max, né? Entender como é que pode fazer. Tá bom, legal, acho que vamos marcar mesmo, né? Entender que aqui é mais um fórum público para apresentar assim o base do Forge, né? Não, a verdade a ideia é trocar ideias, né? Parece meio redundante, mas a ideia é a gente poder ter várias pessoas conversando, perguntando, trocando ideias, né? E acontece de acontecer como vocês, usuários que estão começando, acontece de ter perguntas que a gente fala, né? E tem que sair atrás buscando, porque já o cara está lá na frente, a gente tem que buscar. Então acontece de tudo, né? O Augusto faz isso já há alguns anos, ele copiou da gente, só que ele começou antes. Ele copiou da gente. Ele faz isso há alguns anos já lá nos Estados Unidos, né? E tem feito isso, a gente começou a fazer aqui no Brasil. E a ideia é justamente essa, né? Poder ser um fórum para trocar ideias, eventualmente conversar, conhecer outros usuários, né? E ter algumas ideias que vêm por aí também. Legal, gente? Acho que a gente já chegou no nosso limite aqui. Mas, por favor, agendem com a gente, né? Você não passou a URL, né, João? Não, acho que eu só mostrei mesmo. Só mostrou, se puder mandar o link aqui. Eu tenho um problema para achar as coisas quando eu estou falando. Eu consigo fazer uma coisa ou outra. Se falar e tentar procurar alguma coisa na web, esquece. Eu tenho uma limitação. Barba branca, né? Isso vai ficando mais complicado. Pronto, acabei de postar. Eu vou colocar esse link também no YouTube, junto com o vídeo. Aí vocês podem acessar à vontade lá. Beleza? E façam um tutorial. Lá vai ficar claro como funciona o Viewer e vocês podem perguntar também. A gente pode falar como que vocês fazem essa conversão do modelo para levar para outras plataformas ou então para utilizar uma renderização mais pertinente. E se você, como você falou, Alexandre, já fuçaram no tutorial, tem expertise em programação, já sabem por onde começar, o próximo acelerador é no começo de abril. Então, se vocês acham que já estão prontos para isso, é só submeter e se inscrever. Não sei, acho que provavelmente não. Acho que não sei, um pouco mais ainda. Isso depende de vocês, a gente não consegue avaliar, mas se vocês acharem que vale a pena, estamos à disposição. Tá bom, muito obrigado, viu? Legal, gente. Tá bastante empolgado assim com as possibilidades, né?
dos Só de ter entendido também esse espaço que a gente tem de procurar vocês aí, os especialistas, e tentar bater o papo ali. Eu acabei de entrar no link ali que o João passou. Excelente, cara. Já para a gente, com certeza vai ter mais conversa. Tá joia. Tá bom? Estamos aqui para ajudar. Excelente. Legal? Valeu, pessoal. Beleza. Obrigadão. Obrigado, Espero vocês na gente. próxima. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.